Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Formação de Mediadores de Leitura. No nosso encontro de hoje, vamos mostrar que a leitura se estende para além da palavra escrita ou falada. Num mundo povoado por imagens, é necessário educar nosso olhar para compreender as sutilezas dessa forma de produção de sentido. O tema deste módulo é Leitura, Arte e Educação. A gente vive hoje em um mundo cercado de imagens por todos os lados. E também estamos o tempo todo lendo, produzindo, interpretando, decodificando essas imagens. O uso da imagem não é algo novo, ele sempre existiu mesmo antes da escrita. Só que o homem sempre simbolizou o mundo, haja visto as artes rupestres, coisas que a gente pode encontrar aqui bem perto de nós, mas com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, o uso da imagem ganhou amplitude. E aí a gente pode pensar assim, qual é o conceito de imagem que eu estou trazendo aqui nesse momento? É a representação, a imagem aqui compreendida como a representação de um objeto através do desenho, da escultura, do vídeo, dos outdoor. Paulo Freire já nos ajuda a pensar sobre isso quando ele diz que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. E que isso exige um olhar diferenciado para esse mundo, porque nos faz pensar criticamente sobre esse mundo. Então a gente poderia dizer também que a leitura de imagem antecede a leitura da palavra. Por isso, Paulo Freire usa uma terminologia chamada palavra-mundo, onde a gente encontra essa relação o tempo todo da palavra, da imagem, porque o mundo ele é simbolizado através dos gestos, dos cheiros, das cores, da mídia e de maneira geral. Para isso, nessa contemporaneidade, exige uma educação do olhar. Um olhar mais apurado, um olhar mais ampliado para o que nós estamos vendo. Um olhar que não seja apenas que passe, mas que veja e pense sobre o que vê. Que transforme aquilo que está vendo num agir diferenciado diante do mundo. Então, a educação do olhar, ela capacita o aluno, capacita o cidadão para um olhar estético diante do mundo, proporcionando um agir, um pensar e um fazer transformador. Para isso, eu não posso pensar só individualmente, eu tenho que pensar coletivamente. Outra inspiração para articular a leitura do mundo com a leitura da palavra está na canção Esquadros, de Adriana Calcanhoto. Ela diz: Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro. Eu presto muita atenção no que o meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Nessa perspectiva, a imagem se caracteriza como uma mediação para ler o mundo. Isso vai tornar necessária, como já ressaltamos nessa aula, uma educação do olhar. A arte, como já nos ensina Ana May Barbosa, ela diz que a arte exerce uma importância imensa nesse diálogo entre o sujeito e o mundo, entre as pessoas e a realidade que a gente vive. Então ela traz uma característica que é a mediação entre arte e público. Com esse pensamento da Ana May, a gente pode também dizer que a arte é uma necessidade humana. É uma necessidade que nos ajuda a perceber a realidade, nos ajuda a imaginar essa realidade, a desenvolver uma realidade, desenvolver uma percepção criadora, capaz de transformar as pessoas e a nossa realidade. Para isso, a gente pode pensar assim, que fazer arte, se expressar por meio da arte, que ela vai além da sala de aula, além da disciplina comum da escola. Ela deve ser uma necessidade ou uma ação do nosso cotidiano.
uma ação que nos leva não só ao conhecimento cognitivo do que seja arte, mas uma ação que nos leva a um entendimento mais humanizador e sensível diante do mundo. Com essa ideia da arte enquanto mediação, e aí nos faz pensar sobre isso. Esse conceito de mediação não só como intermédio, como algo que vai de um ponto a outro, mas eu trago para esse momento o conceito da Miriam Celeste Martins, quando ela diz que a mediação tem uma perspectiva rizomática, ou seja, está entre muitos. Daí isso é um conceito muito importante nesse nosso estudo sobre mediação de leitura. Pensar na arte como essa mediação é compreendê-la nas suas várias linguagens, nas suas várias possibilidades. Para isso, a gente precisa desenvolver, o professor precisa desenvolver essa capacidade no aluno, de ver além, de ver entre muitos. E aí eu trago uma coisa que vocês, uma tabela, que está lá no fascículo, onde a gente vê os níveis de desenvolvimento estético. Não para a gente classificar o aluno se ele está no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, mas para que a gente compreenda o momento que ele está, qual é a hipótese que ele está levantando, nos ajude a aprofundar isso e a puxar esse aluno para desenvolver melhor esse seu olhar, essa educação do olhar diante das imagens. Essa tabela tem como base os estudos de Maria Helena Rossi, onde ela diz que o nível 1 é um nível realista. O nível ingênuo, realista ingênuo, que já ultrapassa um pouco para o complexo metalinguística, ela diz que ainda existe um pouco do concreto, eu descrevo o concreto, mas eu já trago um pouco do sentimento do autor. Já no nível 3, quando ela traz a questão que ela diz que é o complexo realístico, ela já traz que o leitor já tem várias possibilidades. Para isso, eu defendo que o professor ele precisa provocar o aluno com experiências estéticas. E aí a gente pode pensar experiências como algo que como diz o La Rosa, que me passa, não só que passa, mas que me transpassa, que eu sinta aquilo, que eu transforme aquilo, que isso me traga algo novo, que eu produza algo novo do que eu já tinha. E essa ideia, a gente está propondo que a leitura de imagem possa provocar essa experiência estética ao leitor, mediando assim as várias leituras. Porque a imagem ela pode ser considerada um texto, uma imagem. Para isso, eu trago a Ana May Barbosa com a proposta triangular, como uma possibilidade dessa leitura de imagem. Quando ela diz que a abordagem triangular, ela tem 3 pontos. Só que esses 3 pontos não são lineares, nenhum começa e o outro termina, mas eles podem trabalhar de forma cíclica ou circular, ou de uma forma rizomática, como a Celeste Martins defende. Ela traz a contextualização, a apreciação e a produção. O que seria a contextualização? A contextualização é quando eu conheço, quando eu procuro saber em que contexto aquilo foi feito, aquela imagem. E aí a gente tem uma contextualização histórica, uma contextualização cultural, as histórias de vida, como o momento presente ou o momento passado, como esse passado está interferindo no presente, como essa obra está ainda hoje sendo vista, como ela foi vista, qual o nosso olhar nesse presente trazendo o passado. Quando ela traz o outro eixo da apreciação, ela diz que é preciso que eu aprecie aí mais tecnicamente, que eu veja que cores, que gestos estão presentes, figurinos, se for o caso, onde é que quais são os traçados da obra, da imagem que você está vendo. E, por fim, a produção. E aí a produção é o momento da criação. É o momento onde você dá forma ao seu fruir sensível, dá forma à sua imaginação criadora e produz a sua leitura
a partir do que você leu, a partir do que você viu, a partir do que você olhou, a partir do que aquela obra lhe afetou. Então é um momento seu, é um momento da inter-relação de você com a obra. E aí você vai dizer, a partir daí, o que eu fiz, o que eu senti, o que eu pensei, o que eu vou produzir daí. Algo seu, algo inédito, que vem da sua sensibilidade. Então ela traz esses elementos para a leitura de imagem. E é isso que eu trago nesse momento entre, quando eu trago a arte e a educação, como essa mediação para o fruir sensível. Uma forma de conduzir uma mediação de leitura e leitura de imagens é a metodologia de oficina de leitura estética da professora Tânia França. Ela explica passo a passo como esse processo funciona. Nesse processo, ou nessa metodologia didático-pedagógica da oficina, eu trago como sugestão um roteiro didático que, ao longo da minha experiência como docente, vem me trazendo muitas experiências boas, inovadoras e pertinentes dentro desse processo, né, de leitura e de fazer docente, fazer pedagógico. Então eu trago um roteiro, que não é um roteiro linear, é um roteiro que ele, como eu disse já anteriormente, é um roteiro que tem uns momentos que eles podem ser rizomáticos, eles dialogam entre si. E um pode ser primeiro, o outro depois. Então eu sempre começo uma oficina a partir do aquecimento. O que seria esse aquecimento? É trazer as pessoas para o aqui e agora, para o que nós estamos fazendo. Sensibilizando, quebrando as amarras que a gente às vezes traz diante da nossa vida, diante do cotidiano que nos absorve tanto. Depois disso, a gente pensa numa vivência temática, que é a vivência do conteúdo que nós estamos pensando. Se a gente pensar na leitura de imagem como mediação de leitura, nós vamos trazer uma imagem ou uma visita que vai nos permitir viver aquela realidade. Que aí a oficina ela tem esse caráter, né, teórico-prático, como eu já falei. Então a vivência temática é o momento onde a gente faz essa relação acontecer. Depois disso, a gente pensa numa sistematização reflexiva. O que aconteceu, por que aconteceu e como aconteceu. Assim, a vivência temática se transforma em experiência estética, como eu já falei também anteriormente. E depois a gente faz a avaliação do acontecido. Como foi para mim, o que eu senti, o que ficou, como eu construí aquele processo naquele momento. Antes disso, ainda tem um itemzinho, um momento, que é a memória, que ela não pode faltar. Ela deve estar também presente lá no início, ou então no final. Como eu já disse, são momentos que eles dialogam, mas a memória é pertinente para me fazer pensar de que forma aquele conteúdo, ou de que forma aquela realidade que eu estou vivendo já faz parte da minha história de vida, já me traz algo, me afeta, de que forma ela já me afeta. Se eu já vivi algo, ou o que eu trago para esse momento como saber já prévio para o que eu vou fazer na oficina. Esse fazer, ou essa abordagem, essa metodologia, tem me trazido bons fluidos, como eu já disse, né? Bons fluidos artísticos, bons fluidos de leitura, onde ela me permite trazer esse saber sensível, tanto meu enquanto coordenadora da oficina, como das pessoas que estão participando, onde deixa fluir o ser sensível, onde deixa fluir esse fazer mais humano, né? E mais crítico também diante da realidade. Nossa videoaula do curso Formação de Mediadores de Leitura está chegando ao fim. O desafio de fazer uma leitura mais sensível das imagens do mundo foi o foco do nosso encontro de hoje. Aproveitamos para mostrar métodos que facilitam esse processo. Quer saber mais? Confira o fascículo no site ava.fdr.org.br. Não deixe de fazer os exercícios, ler e ouvir os conteúdos. Para um bom mediador, cada detalhe faz a diferença. Até a próxima!